Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, aqui do estúdio da BVMF Bovespa, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa. E eu falo que o assunto do programa de hoje é daqueles que a gente talvez a gente confunda um pouco as coisas. Mas como eu acho que é um assunto que pode ser meio confuso, você pode não entender muito bem o que é, por exemplo, um defensivo químico e um defensivo biológico, mas hoje em dia eles estão convivendo, se usa um e o outro, ou se usam até juntos. E pelo que eu li aqui, é um setor que está crescendo muito, pelo menos o registro de produtos biológicos em relação aos produtos químicos, mas são duas indústrias que caminham lado a lado. Não sei se exatamente lado a lado, mas caminham. O objetivo no final é o mesmo, é que você consiga manter a sua lavoura em boas condições de saúde saudável. Para conversar comigo sobre esse e outros assuntos, está aqui a diretora executiva da ABC Bio, que é a entidade que congrega a turma no sentido elogioso, não pejorativo, a turma dos biológicos. Trata-se da Amália Borsari. Já esteve aqui comigo uma vez, muito boa tarde. Sim, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, o prazer é meu em receber você sorridente desse jeito. Eu estou pondo logo o óculos. Vamos começar falando logo numa parte Sim. complicada. Como é que é esse negócio de produto biológico? Todos eles são registrados. Quando eu vejo ali no interior aqui, não sei o que orgânico ou biológico, posso acreditar? Ou tem que ter carimbo? Como é que é esse negócio? Sim, as pessoas hoje em dia confundem um pouco o insumo biológico com o orgânico, né? Os defensivos biológicos, eles são ativos biológicos de controle, são produtos de alta tecnologia à base de bactérias, fungos e vírus, né? Ou propriamente de Só vou insetos. te pedir para não mexer muito a cadeira, senão o Ah, telespectador claro! ele vai ficar em casa achando que nós estamos num navio. Não, mas pode dar uma mexidinha. Claro. Então, ativos E biológicos. isso, ativos biológicos de controle. E qual que é a questão? Se você produz esse tipo de produto, um micro-organismo no campo, há um alto risco de contaminação e há um alto risco de se ter um produto final que não é aquilo que você pretendia, né? E na verdade ele não vai ter efeitos no campo. Mas em termos de legalização, de normatização, está tudo feito. Você tem que seguir para conseguir a liberação do produto, tem que ser aprovado pelo IBAMA, Sim, pela sim, né? Anvisa. Sim, os produtos são regularizados, eles passam pelos 3 órgãos, Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa. Os produtos que são feitos no campo sem passar por esses órgãos são extremamente perigosos, né? Eles são produzidos sem a devida asepsia, né? Não passa por processos de eficácia agronômica, né, de estabilidade, não tem o processo produtivo mesmo e no caso eles causam dano pode causar inclusive até mesmo dano à saúde. O Brasil é um dos maiores utilizadores de defensivos, até por causa da área e Sim, também pela produtividade e tal. sim. No caso dos biológicos, as pesquisas, essas coisas são todas feitas aqui. Outro dia recentemente eu li, que o Fundecitos comemorando a produção do 1 milionésimo mosquitinho para combater alguma coisa. Isso é Sim, sim, biológico, né? sim, sim, é biológico. As pesquisas são feitas no Brasil, as empresas que fazem parte da tua entidade, elas fazem a pesquisa aqui mesmo?
Sim, tem pesquisas desenvolvidas no Brasil e pesquisas desenvolvidas fora. As que estão no Brasil são mais focadas em macro-organismos, mais os insetos, né? Pesquisas vindas de fora, a gente vê muito mais focada em vírus, bactérias e fungos, que exigem um alto grau tecnológico para desenvolvimento desses tipos de produto. Né? Mas sim, tem produzido, tem pesquisa desenvolvida aqui. Por exemplo, para mim é muito claro esse bichinho, não sei se é o greening ou o que aquele psilídeo, né? Uma coisa Sim. Para mim fica claro, por isso que eu estou te perguntando Claro. para eu entender. Você faz 1 milhão de insetos, bota esses insetos lá na propriedade e ele vai comer o tal do psilídeo lá. Quando é esses que são produzidos fora do Brasil, bactérias, vírus, como é que é? A aplicação é mais ou menos como os químicos? Na verdade, eles não são produzidos fora. A gente fala que a pesquisa vem Sim. bastante de fora também, mas são E produzidos pode ser produzidos aqui no Brasil, Na né? aplicação. A aplicação dele é basicamente como se aplica também os defensivos convencionais. Ah, tá, entendi. Né? É um líquido, um pó? Sim, é um líquido, sim. Sim, é um líquido. Né? E ele trabalha com coisas vivas, quer dizer... Sim. Sim, e quando está num meio próprio, num ambiente propício, ele fica ativo. Eles ficam ativos. Você vê que minhas dúvidas, eu falo como... Eu não estou fingindo que eu não sei, eu quero aprender. Não, imagina. Mas o que nós estávamos falando com relação aos produtos produzidos nas próprias fazendas, sem antes passar por um processo produtivo nas indústrias. Você pode né? produzir Poder... Tem certas controles. Não é fácil, não é. As pessoas acham porque é biológico que não tem dano, não tem dano é orgânico. Não, mas é muito pelo contrário. Nós estamos lidando com ser vivo, nós estamos lidando com micro-organismo muitas vezes e você perde um pouco da noção da multiplicação destes e dependendo de como que está no meio de alta temperatura e sem asepsia, você pode até inclusive produzir um patógeno humano. Por isso a importância de você adquirir esses produtos de empresas registradas. Inclusive para isso a associação desenvolveu um programa de conformidade. Né? Nesse programa de conformidade a ideia é a gente aferir esses produtos da maior confiabilidade aos produtores que estão adquirindo esses produtos no mercado. Isso sempre é importante acompanhar, né? Você vê em coisas que café, por exemplo, criaram lá há muitos e muitos anos selo de pureza. Por quê? Porque tinha tanta gente misturando milho, o diabo, a aveia no meio do café. Ela criou um selo dizendo, ó, este produto é café. Isso prejudica o setor, inclusive porque muitas vezes as pessoas utilizam o biológico e falam não funciona. Mas qual foi o seu biológico? Você produziu você mesmo? Você adquiriu de uma empresa que tem, né, que tem várias certificadoras? Eu nunca produzi nada, mas eu já experimentei deixar mofo se desenvolver. Então, as cores são lindíssimas, você já viu isso? Mas deve fazer um mal aquele negócio. Então, tem produção de toxina. Imagine isso sem controle. Você não sabe se está produzindo apenas esse tipo de fungo, se tem outro fungo, outra bactéria. Né? Tem uma prática muito comum do campo que eu queria alertar. Os produtores estão multiplicando, estão usando meio de cultura. Tem umas empresas que vendem esse meio de cultura para você produzir o seu próprio micro-organismos, né? O bacilos. Como inseticida, né? Atua como bioinseticida. E o que acontece? Essas empresas, elas fornecem esses substratos, esses meios de cultura, já orientam como que deve ser feito usando tanques, né? E colocando produtos como meio de multiplicação desses organismos, produtos registrados hoje. Então, eles orientam o produtor a comprar produtos, a colocar nesse tanque com meio de cultura. Né? E isso é um perigo, porque você não garante que aquilo que você está produzindo é exatamente aquilo que você quer. E, além disso, pode ocorrer contaminações, né? Essa é a nossa grande preocupação. Porque aí, pode estragar a imagem do setor, né? Com certeza.
É, que se fala em usar produtos realmente registrados e Porque, na verdade, hoje se usa, você mistura, como eu falei no começo do programa, né? Uhum. Você usa os dois, você usa o químico e o Sim, biológico. sim. A grande vantagem do biológico é qual? Ele é menos poluente? Ele é mais eficiente? sim, pela sua especificidade maior, ele é menos tóxicos e menos danoso ao meio ambiente, tem menos resíduo, né? Então tem esse apelo um pouco mais sustentável do que os defensivos É, convencionais, muitas vezes. eu não sei. Mas a ideia não é substituir um ao outro, é Sim. você usar quando necessário os defensivos convencionais, os agrotóxicos, e sempre que possível os biológicos. Né? Tanto é que as indústrias que estão investindo em biológicos, elas também são dos segmentos de agroquímicos. Né? A ideia é você complementar um outro, não substituir. Né? É, porque a natureza tem umas coisas interessantes. Eu ia dar um exemplo, mas você ouviu ele falar 10 aqui, não ouviu? Uhum. É, tá alto esse negócio aqui. Fala mais baixo, Edmundo. O... Então eu vou pedir um intervalo, depois do Claro. intervalo eu conto o que eu ia contar. Gente, eu converso com a diretora executiva da ABC Bio, Associação Brasileira dos Produtores de Defensivos, não é defensivos, né? Defensivos biológicos. Biológicos. Bom, dos Sim. biológicos. A Amália Borsari. Eu voltarei com ela em 30 segundos. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a diretora executiva da ABC Bio, Amália Borsari. E antes do intervalo eu ia brincar com ela dizendo que os ecólogos, esse pessoal zen, eu sei porque até eu gosto um pouco. Por exemplo, quando fala em biológico, essa coisa, por exemplo, de criou um mosquitinho para ir pôr no pomar da laranja que vai comer um mosquitinho que dá doença, é lindo. É até romântico, chega a ser romântico. Eu tenho um amigo, Lázaro, que sempre usa essa frase, o amor é lindo. Não é verdade? Pois é. Então, isso é coisa de ecólogo, mas funciona e tal. Então, vou te contar uma coisa que eu não sou assim eco nada, mas Sim. a natureza, eu estou morando num lugar que eu estou em contato com natureza muito maior do que tinha aqui em São Paulo. A primeira vez que apareceu um tucano ali no sítio, eu achei a coisa mais linda do mundo. É lindo, ele tem uma cor esplêndida, tem Lindo. aquele bicão e tal. Bom, achei lindo. No segundo dia que ele apareceu, pulando de galho em galho, procurando ninho dos outros passarinhos para comer o ovinho, para comer o passarinho, eu peguei uma raiva desse tucano. Você não tem ideia. Aí um amigo meu que é muito político, falei, cara, eu saí outro dia com uma vassoura atrás do tucano para espantar o tucano. Só para espantar, não é para não comer o ninho, né, do João de Barro. Ele já transformou isso politicamente, falou assim, você está melhorando, está evoluindo politicamente. Eu estava espantando tucano, olha que cara maldoso. Mas então, a natureza sobrevivem os melhores, né? Sim, Mas fala. sim. Não, eu estava falando, depende do ponto de vista, né? Quem é bom, quem não é. Pro passarinho que o tucano dava com aquele bicão lá, não é nada agradável um tucano, né? Depende. Tem uma piadinha, mas essa aqui acho que não é de salão. Aqui eu tenho a seguinte informação, que o Ministério da Agricultura está incentivando o uso de biológicos, ou vem incentivando de 2010 a 2016, e aí que aumentou o número do registro que eu tinha citado, porque eu tinha lido aqui. Sim. Passou de 7% para 60% em comparação com os convencionais. Tá. O que se exige de um biológico, de um produto, é a mesma coisa que se exige de um químico ou é mais fácil? Não, não é mais fácil, né? É menos burocrático, vamos dizer assim, né? Os testes exigidos são outros testes, não se dá para você ter o mesmo tipo de comparação que um agroquímico e um produto de origem biológica, né? O que tem hoje é uma fila específica para os biológicos dentro do Ministério da Agricultura, para produtos de baixa toxicidade. Cada coisa no seu lugar. Sim, entendi. sim. Assim como tem, como a gente passa, o Ministério da Agricultura, ele é o órgão
órgão, ele finaliza o registro. E tem, no caso, ele passa pela Anvisa e pelo IBAMA. Né? A Anvisa também tem uma priorização desses produtos, né, no momento de avaliação. E isso faz com que acelere um pouco mais os processos. Por isso que aumentou tanto assim. Sim, e também a demanda. As empresas começaram a registrar mais produtos, né, produtos biológicos. Aumentou o nível de interesse também das empresas e a busca pelos produtores rurais de outras alternativas também para controle. Muitas vezes as moléculas elas não estavam fazendo mais efeito, as moléculas convencionais, e havia necessidade então de você introduzir outros métodos de controle. O custo do biológico e do químico é parecido? Sim, sim. O que a gente não fala em custo separado, né? Por exemplo, quanto que é o custo dentro desse manejo, né? No final, é claro, o produtor, ele tendo a sua praga, tendo a sua produção sem pragas ou com menores danos, na verdade, ele vai ter, então, uma vantagem, uma valorização maior, né? E vai perder menos dinheiro. Eu conheci um pesquisador, não sei se está vivo, Sim. onde está ainda, Santin Gravena, Sim, que a vida dele era falar de manejo integrado de pragas. sim. O biológico, o defensivo biológico, se enquadra perfeitamente nessa Sim. teoria do manejo integrado de Sim, pragas. não é possível fazer um manejo integrado de pragas sem o uso de biológicos, sem o uso de biológicos. Assim como biológicos, os químicos, né, fazer monitoramento de pragas, né, é o pacote. É curioso, explica melhor isso, porque o uso do defensivo biológico, por exemplo, eu vejo em algumas revistas aí, armadilha para contar inseto, isso tudo tem um pouco de biológico nisso, não tem? Sim, sim, as armadilhas é para monitoramento. Por exemplo, eu entro com um inseticida com defensivos, tanto biológico quanto químico, depende do nível econômico. Atingiu o dano de nível econômico, você entra com um tipo de produto. Se o nível está muito alto, não há nem mesmo com os biológicos, você tem que entrar com manejo químico e daí controlando com o biológico. Uma vez, se eu te interromper, me interrompa também. Não, claro. A primeira vez que eu tive no cinturão, no Corn Belt lá, americano, Sim. eu fiquei impressionado, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu entrei, porque o produtor falou para eu entrar no meio de uma lavoura de soja, Uhum. e conforme eu entrei, saiu inseto para todo lado, né? E eu perguntei, o senhor não controla inseto e tal? Ele falou assim, não, até um certo nível não, que é o que você está falando. Sim. É o econômico. Acho que lá era até 10, 15% de infestação, naquela época, não se aplicava nada, porque não tinha dano econômico. Sim. Porque o defensivo ele tem um custo alto para o Sim. produtor, né? Sim, com Seja certeza. o químico ou o biológico, não é isso? Com certeza. Então só usa, não tem que usar mesmo. Né? Sim, tem que usar. E isso sai um pouco da zona de conforto dos produtores, né? Você tem que fazer um monitoramento maior da sua área. Então, e monitoramento, um planejamento, ter a equipe de campo fazendo esse monitoramento para depois, né, pra depois vir a decisão do que aplicar, como aplicar, e quais são os produtos que estão disponíveis, que você também tem que fazer a rotação dos produtos. Também não pode usar sempre o mesmo. Não. Eu vou pedir outro intervalo e já a gente volta para o terceiro bloco. É curioso, porque hoje em dia, já falei aqui algumas semanas, hoje em dia, por exemplo, o monitoramento, que antes dava muito, para muita gente não é assim ainda, claro. Mas hoje um drone, por exemplo, ele faz monitoramento de praga, né? Sim, tem Fica tecnologias. muito mais rápido, né? Sim. Você pode tomar uma medida mais rápida, mas depois de intervalinho. Sim. Converso com a Amália Borsari, e ela é diretora executiva da BCBio, falando desses defensivos biológicos. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. A entrevistada Amália Borsari, diretora executiva da BCBio, são os defensivos biológicos. Hoje em dia, com sustentabilidade, com esse negócio todo, o Brasil tem coisa muito boa e coisa que não é boa, que é muito ruim. Mas a agricultura, de um modo geral, o agronegócio brasileiro, tem algumas coisas como esse
sistema de coleta de embalagem, que é muito bom, de embalagem defensivo, tem plantio direto, que é um negócio esplêndido, espetacular, e tem coisas que não vão tão bem assim, mas faz parte da vida. O ser humano, tudo que nós fazemos é imperfeito, é como a gente é. Todo mundo e tudo tem começo, meio e fim, não tem... A eternidade é uma coisa que a gente não domina, eu acho. Não. Comparação, eu vou até ler isso aqui que eu gostei do texto. Não sei quem escreveu, acho que foi aquele meu amigo que acha o amor lindo. Comparação entre biológicos e convencionais, vantagens e desvantagens, assim como o dilema, muitas vezes colocado para a sociedade, sobre a contaminação dos alimentos pelo uso defensivo na agricultura brasileira. O que a senhora tem a comentar sobre isso? Eu falo para você com todas as letras. Depois daquele caso ocorrido com os legumes da Espanha, que matou um monte de alemão, e eram orgânicos, Sim. eu vou te falar o que falou um fazendeiro para mim. Eu gosto do meu legume, uma abobrinha, pepino, bem envenenadinho, viu? Mas eu quero que Bom, você diga. mas eu entendo perfeitamente isso que você quer dizer, né? Por isso que eu falei do risco de se produzir qualquer tipo de organismos dentro do campo sem ter um monitoramento, sem passar por um processo produtivo. Bom, mas as vantagens e desvantagens. Eu não gosto de comparar muito com os agroquímicos, os biológicos. Um complementa o outro. É a mesma coisa um antibiótico. Você precisa usar antibiótico porque, né, é como se fosse uma comparação assim, mas qual que é a vantagem de um antibiótico ou de uma vitamina, por exemplo, né? Um vai ter uma finalidade de acordo com o momento. Por exemplo, vai estar num ponto de nível econômico tão grande que você não vai conseguir apenas resolver com biológicos, você vai ter que resolver com os convencionais, com os agroquímicos. Então, eu não gosto de falar muito de vantagens ou desvantagens, né? Vamos falar o seguinte, que quando você consegue fazer o manejo integrado de pragas junto com biológicos, unindo os biológicos, monitoramento, aplicação de agroquímicos quanto necessário, você tem você tem produtos com menos risco de estarem contaminados, né, do que produtos que você só aplica como uma receita de bolo. Eu faço 3 aplicações agora, depois eu faço mais 4, mais 5 né? Mas o insumo biológico, o biodefensivo, ele entra dentro desse conceito, dentro do conceito de manejo integrado, usando todos os métodos para o controle, né? E com isso a gente vai ter O crescimento do uso está tudo 2 dígitos, não é isso que está aí escrito aí? Sim. O crescimento do uso de biológico? Sim, nós estamos fechando Acima agora. De 10%, 15%. Sim, nós estamos fechando agora com os associados. Eu acredito que no próximo mês eu tenho esses números para você, né, do referente aos últimos anos. As empresas que têm os 2, químicos e biológicos, mas tem gente que só se dedica a biológico, né? Sim. Deve ter bastante. Sim, porque tem uma tecnologia específica. Muitas vezes as empresas que atuam com micro-organismos, elas precisam de um nível maior tecnológico, né? Precisam passar por um processo de formulação, muita pesquisa e desenvolvimento, e requer então de empresas de grande porte financeiro. Sim. Então, talvez uma diferenciação a gente encontre um pouco no perfil dessas empresas. Eu não sei se eu vou fazer uma comparação absurda, mas eu vou fazer. Para mim, pelo que eu entendo, já é a nossa segunda conversa hoje. Sim. Aqui, né? Eu compararia um pouco o biológico e o químico com alopatia e homeopatia. Tem algumas coisas que você vai tratando com homeopatia... lentamente, mas é menos tóxico, é menos invasivo e tal. Bateu 41 de febre... Sim, com certeza. Alopatia, né? Agora imagine se todo momento você ficasse com febre, você tomasse um antibiótico. E daí, né, tem que dar uma equilibrada. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, mas eu acho que chega num limite da infestação ou do que seja, que aí você não usa, economicamente não vale a pena usar o biológico, ou usá-lo junto com o químico. Mas tudo tem que ter tem que ter um bom senso.
Isso, tem que usar bem os agrônomos. Os agrônomos nessa hora são importantes. Já tem gente absolutamente especializada nisso, né? Olha, Em tem orientação. o que a gente observa é uma deficiência hoje no mercado de profissionais que dediquem a esse manejo, né? Uma deficiência do quanto deveria ter. Né? Nós temos uma cultura muito dos químicos, né? De se ter uma regra de Mas isso é contínuo. uma coisa que a BCBio pode criar, pode incentivar. Sim, com certeza. Inclusive nós temos algumas parcerias com algumas universidades, até para a criação de uns cursos de pós-graduação. Nós estamos em conversa ainda, focado em manejo integrado. Porque isso é uma questão, é cultura, né? É cultura. Demora e você tem que fazer, tem que começar, não tem alternativa, né? Com certeza. Bom, é isso, dona Amália Borsari, muito obrigado. Obrigada Já entendi a você. um pouco mais sobre esses biológicos. Acho que para algumas culturas, não sei como é que é em hortifruti, por exemplo, mas o hortifruti, que é um produto que a gente come cru, na maior parte das vezes, eu acho que o uso de biológicos deveria ser... Sim, mas biológico registrado, biológico de empresa registrada, é muito importante. Maior. Porque o produto que você assa e tal, às vezes dá para, nesse processamento, mas o tomate, o morango, essas coisas, o uso de biológico, eu acho que tem uma importância. Mas quero te agradecer a entrevista. Obrigada. Obrigado pela atenção, pelas minhas intervenções aqui. Imagina. E vamos até a próxima vez. Obrigado. Viu? Obrigada a você. Gente, é isso. O programa Mercado Futuro vai ficando por aqui. E você sabe, de segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Para terminar, agora você pode assistir, por exemplo, esse programa aqui a hora que você quiser. Basta entrar no YouTube, procura lá Programa Espaço Mercado Espaço Futuro. Vai ter uma página com o link dos programas que eu faço aqui no canal do Boi. Obrigado pela atenção, até o próximo. Tchau, tchau.